Fala pessoal, então a gente está de volta com o nosso curso de Introdução à Astronomia e na aula de hoje, nossa quinta aula do curso, nós vamos falar sobre o Sistema Solar. Então na aula anterior a gente falou sobre o Sol e agora a gente vai falar sobre os outros membros do Sistema Solar, sem entrar em muitos detalhes, a respeito de cada um. A ideia é passar mais um panorama geral de como é a estrutura do Sistema Solar, quais são os membros, do Sistema Solar, os planetas, as luas, os planetas anões, o próprio cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper, que é mais distante, que contém principalmente a maior parte dos planetas anões que são conhecidos, também dos cometas, vamos falar sobre a nuvem de Oort, enfim, nós vamos falar de uma maneira bem geral, sem entrar em muitos detalhes a respeito de cada astro, qual é a estrutura, do sistema solar. E a próxima aula ela fecha a parte 1, a gente vai falar dos outros sistemas planetários, dos exoplanetas e também um pouco de formação planetária. E aí a gente fecha então esse conteúdo da primeira parte, para depois nas aulas seguintes a gente falar sobre a parte 2, que vai ser focada mais em estrelas, e a parte 3, que vai ser focada mais na estrutura em larga escala do universo. Então vamos começar aqui falando dos membros do Sistema Solar. O que tem no Sistema Solar? Deixa eu me tirar aqui da frente das imagens. Principalmente, a gente viu na aula passada que o Sol ele concentra praticamente toda a massa do Sistema Solar, 99,87% da massa do Sistema Solar está no Sol. Então, se a gente tivesse que resumir o Sistema Solar em um único objeto, ele seria a estrela central, que é o próprio Sol. Uma coisa que a gente vai ver mais para frente é que nem todo o sistema estelar é composto por apenas uma estrela. Mas no caso do Sistema Solar, isso é verdade. É apenas uma estrela central, que é o Sol. Mas a gente vai ver, principalmente quando a gente estiver falando sobre formação estelar, que é muito comum existirem sistemas múltiplos. Quase metade das estrelas do universo estão em sistemas múltiplos, que são aí muito mais interessantes do que o Sistema Solar, que a gente só tem um nascer e um pôr do Sol por dia, mas no sistema múltiplo isso acontece mais de uma vez, depende ali da configuração dos planetas, a gente vai discutir alguns casos, por exemplo, um planeta parecido com Tatooine do sistema do Star Wars, ele tem ali só um nascer e um ocaso, porque as estrelas elas estão bem próximas, o planeta orbita em torno das duas. Mas não é o caso aqui do Sistema Solar, a gente tem apenas uma estrela, que é o Sol. Além disso, nós temos 8 planetas, a Terra inclusive, que são divididos em 4 terrestres, ou telúricos, e 4 gigantes gasosos, gigantes de gelo, no caso de Urano e Netuno, que também são chamados de planetas jovianos, que estão representados aqui nessa imagem em escala, em escala de tamanho e não em escala de distância. A gente vê aqui que os planetas terrestres, no geral, são bem menores do que os planetas gigantes gasosos e que o Sol é maior do que tudo isso. Em termos de tamanho, as diferenças não são tão absurdas quanto as diferenças de massa, mas o Sol também é, de longe, o maior corpo do Sistema Solar. Além dos planetas telúricos e jovianos, a gente tem planetas anões, que são conhecidos pelo menos 5 planetas anões no Sistema Solar, mas é possível que existam muitos outros que ainda não foram descobertos, que se encontram ali no cinturão de Kuiper, que eu vou mostrar para vocês que é a parte mais distante aí do Sistema Solar, e que mesmo com os telescópios mais potentes de hoje em dia, a gente não consegue ainda detectar todos os planetas anões que podem estar presentes ali naquela região, porque eles são realmente pequenos. Além disso, além dos planetas anões, que estão representados aqui, os que são conhecidos, aqui a Lua para a escala, para mostrar que a Lua inclusive é maior do que os planetas anões do Sistema Solar, inclusive Plutão. E além desses planetas anões, existem 181 luas no Sistema Solar. Elas não são necessariamente menores do que os planetas anões, como está mostrando aqui que a Lua da Terra é maior do que os 5 planetas anões conhecidos, e ela é menor do que as luas
de Júpiter, por exemplo, né, as luas galileanas, que estão aqui representadas também em escala, comparando também com a Terra. A diferença entre as luas e os planetas não tem nada a ver com massa e com tamanho, tem a ver com o corpo que eles orbitam. Né? Os planetas e os planetas anões orbitam o Sol. As luas, elas orbitam um planeta ou um planeta anão. Além disso, né, existem os asteroides no sistema solar, que eles se dividem em várias, eles podem orbitar o Sol em várias diferentes regiões, mas eles se concentram principalmente na região do cinturão de asteroides, que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes, que é uma região rica em asteroides que fica entre Marte e Júpiter. É o cinturão de Kuiper, né, que são os objetos que estão além da órbita de Netuno. Isso inclui, por exemplo, Plutão e praticamente todos os planetas anões, exceto por Ceres, que fica no cinturão de asteroides. E mais distante do que isso tudo, né, lá nos limites do sistema solar, a gente encontra a nuvem de Oort, que é inclusive de onde a gente acredita que se originam os cometas de grande período do sistema solar. E isso aqui forma a maior parte das coisas, mas ainda tem os meteoroides, né, que são... não existe uma definição formal aí para a diferença entre meteoroide e asteroide, mas quando é muito pequeno, a gente chama de meteoroide. E quando entra na atmosfera, né, e chega até o chão, é o que a gente chama de meteoritos, por exemplo. Né? Além disso, tem poeira, bastante poeira no sistema solar, né, inclusive forma o que a gente chama de luz zodiacal. E, para finalizar, os cometas, né, que são aí o que seriam asteroides, né, mas na verdade são muito, muito ricos em materiais voláteis, e quando eles se aproximam do Sol, esses voláteis eles sublimam da superfície, formando, né, essa cauda, como a gente pode observar aqui nessa imagem, que eu acredito, eu esqueci de colocar a legenda, mas eu acredito que seja do cometa Halley. E aqui é só comentando, né, como eu já disse na aula passada, que o Sol ele concentra a maior parte da massa do sistema solar, e depois do Sol, com menos do que com 1 milésimo, né, em torno aí de 1 milésimo da massa do Sol, tem Júpiter, concentrando praticamente todo o resto da massa do sistema solar. Né, com só Sol e Júpiter já dá mais do que 99,9% da massa total. E o restante, todo esse restante, então, aqui, essa pequena fração da massa que sobra, inclusive a Terra, que corresponde apenas a 0,0003% da massa total do sistema solar. Então esses são os membros, né, o que está presente. Agora a gente vai um pouquinho de detalhe ver, né, cada um desses, principalmente, né, os planetas. Mas antes disso vamos falar do histórico das descobertas. Né? Hoje em dia a gente sabe que tem tudo isso presente no sistema solar, mas antigamente, né, a gente não sabia. Isso foi um conhecimento que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então vamos ver aqui a ordem mais ou menos disso. Né? Os primeiros planetas que foram conhecidos já eram conhecidos desde a antiguidade, então é impossível dizer quem foi o descobridor desses planetas, porque eles simplesmente se destacam no céu com relação às estrelas por ter uma trajetória ao longo da esfera celeste. Né? Tem tanto o movimento da Terra quanto o movimento desses planetas orbitando o Sol, que vai variando a posição deles na esfera celeste. E isso pode ser percebido, né? A posição dos planetas varia com relação à posição das estrelas. Inclusive, a etimologia da palavra planeta vem disso, né? Está escrito aqui. Né? Planeta significa astro errante, ou seja, os astros que mudam de posição, né, ao longo do tempo, porque eles se movem com relação às estrelas fixas. É um reflexo da órbita desses planetas e da Terra em torno do Sol. Então esses mais brilhantes, que podem ser vistos a olho nu, eles já eram percebidos desde a antiguidade porque eles se moviam com relação às estrelas fixas. Então a gente pode dizer que sempre, né, desde que a humanidade olha para o céu e consegue registrar isso, já existiam registros dos planetas que são visíveis a olho nu, que são Mercúrio e Vênus, né, os planetas internos sempre próximos do Sol, Marte, né, que eu mostrei para vocês, que tem até aquele movimento retrógrado muito bem fácil de observar, além de Júpiter e Saturno,
Júpiter sendo aí, junto com Vênus, né, dependendo da época do ano, o mais brilhante dos planetas que podem ser observados. E aí até a invenção do telescópio era isso que dava para gente observar dos planetas, né, os pontinhos de luz que se moviam com relação às estrelas fixas, mas que depois que veio a invenção do telescópio a gente conseguiu descobrir muita coisa no sistema solar. A primeira coisa foi Galileu apontando o telescópio para Júpiter e percebendo que ali existiam quatro grandes satélites, né, que hoje receberam o nome de satélites galileanos por conta disso. Inclusive foi uma importante descoberta para ver que a Terra não era o centro do universo, porque ele viu que esses satélites orbitavam Júpiter, então não necessariamente tudo orbita a Terra, já que a gente está vendo coisas que orbitam outros planetas. Isso foi um passo importante, né, para chegar no modelo heliocêntrico. E depois vieram outras descobertas, né? Primeiro Urano foi descoberto, a gente pode dizer assim, ao acaso, né? Porque o Herschel estava catalogando várias coisas no céu e ele conseguiu descobrir um planeta novo. Ceres também foi descoberto, não é um planeta, né? É um planeta anão no cinturão de asteroides, que foi descoberto também aí por volta dessa época. Mas o mais incrível de todos das descobertas de planetas no sistema solar é sem dúvida nenhuma Netuno, que foi descoberto após uma previsão teórica, né? Uma grande vitória aí da teoria da gravitação, que mostrou realmente que a gente estava começando a entender de fato as leis que regem o universo, porque observando desvios na órbita de Urano, né, existiam perturbações ali na órbita que só poderiam ser explicadas pela presença de um planeta de tamanho semelhante, um pouco mais distante do Sol. E aí, através desse estudo das perturbações, eles previram aonde deveria estar esse planeta e, apontando o telescópio para lá, eles descobriram o planeta Netuno. Então ele foi descoberto a partir da teoria mesmo, né, observando uma diferença entre a órbita que Urano deveria seguir, caso ele tivesse isolado, e a órbita que ele seguia, que era perturbada então pela órbita de Netuno. E aí é uma previsão teórica que levou à descoberta de um planeta. E aí, seguindo adiante, né, já há menos de 100 anos atrás, foi descoberto Plutão, que na época foi catalogado como um planeta, mas como eu vou mostrar para vocês alguns slides para frente, com a nova definição, Plutão deixou de ser considerado um planeta e é agora um planeta anão. E aí uma série de planetas anões foram descobertos nesse milênio, né? Eris em 2001, Almeia em 2004, Makemake em 2005. E esses são planetas anões que foram confirmados, né? É muito difícil confirmar uma observação de planeta anão, porque eles estão muito distantes, então mesmo com os telescópios a gente vê muito pouco para estudar de fato as características do planeta anão. Eu vou mostrar para vocês que Plutão mesmo, até 3, 4 anos atrás, eram apenas alguns pixels que a gente conseguia observar aqui da Terra. E é o mesmo que acontece para esses planetas que estão ainda mais distantes, planetas anões que estão ainda mais distantes. Então muitos deles são apenas candidatos a planeta anão, enquanto a gente não tem acesso a mais informação a respeito deles. Então existe uma dezena de candidatos, né? Eles são mantidos pelo Michael Brown aqui nesse site, que inclusive é o que liderou, né, as missões que observaram a maior parte desses planetas anões. Então ele mantém uma página com os candidatos a planetas anões do Sistema Solar. Isso é só para mostrar para vocês que muito do que a gente observa no próprio Sistema Solar está sendo descoberto, né, hoje em dia. Então é um conhecimento que também está em constante evolução. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente estiver falando de exoplanetas, né, na próxima aula. Vocês vão ver que exoplanetas são descobertos um exoplaneta novo a cada dia, mas no próprio Sistema Solar a gente ainda descobre coisas novas. Esse slide aqui é só para comentar a respeito dos nomes dos exoplanetas, né, que tem uma origem mitológica. Eu não vou entrar em muito detalhe para não me estender muito aqui, mas os planetas, eles no geral, eles têm origem em nomes de deuses romanos, né, como Mercúrio é o mensageiro dos deuses, porque como ele está mais perto do Sol, ele é o mais rápido, e Mercúrio era um deus que andava muito rápido.
Então o nome sempre tem alguma coisa a ver, né? Vênus é deusa da beleza, e aí é porque ele tem um brilho muito intenso, então é um planeta muito bonito. Mas como a gente vai ver, ele é praticamente um inferno quente com uma atmosfera densa que não permite, né, nenhuma possibilidade de, de sobreviver. Até os equipamentos que a gente envia para lá não duram muito tempo. Então, acho que hoje em dia, se fosse dar um nome para Vênus, seria mais adequado o nome do deus da guerra, porque nada sobrevive lá. Mas, como a única coisa que conheciam na época que deram o nome era a beleza, né, do brilho, ficou o nome da deusa do amor. Marte é o deus da guerra porque é vermelho e assim por diante, né? Júpiter é o deus dos deuses porque é o maior e assim por diante. Mas só para mostrar para vocês, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de planetas anões, candidatos a planetas anões também, só para mostrar que existem outros deuses que outras mitologias que foram sendo homenageadas com o tempo. Então tem Ares aqui, é uma deusa grega, na verdade. Makmak é da mitologia da Ilha de Páscoa. Sedna é deusa inuit, que na verdade está relacionada com os esquimós. Né? Então, várias mitologias, além da mitologia romana, são homenageadas no sistema solar. E o que eu acho interessante comentar, né, que planeta é difícil, né, tem pouco, planeta anão também tem pouco, então os nomes são nomes de deuses mesmo, mas asteroide tem aos montes, né, existem centenas de milhares de asteroides conhecidos. Então ali é mais fácil dar homenagem, nomear com homenagem a astrônomos, por exemplo. E existem vários astrônomos brasileiros que dão nome a asteroides, cometas, enfim. E aí só para citar alguns, né? Tem o Silvio Ferraz de Mello, que é professor do IAG, se eu não me engano, já está aposentado. Tem o De Campos, né, que é o Adolfo, professor lá do Observatório do Valongo, que é interessante, até que foi meu primeiro orientador acadêmico. Então, pessoas que a gente convive no nosso dia a dia dentro da universidade dão nome a corpos do sistema solar. Mas no caso são asteroides, porque é o que realmente dá para dar nome de astrônomos em homenagem, porque existem milhares de asteroides. Então, né, só para resumir isso que a gente falou a respeito da estrutura, tem o Sol, né, que é a estrela do sistema solar, estrela central. Tem os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os planetas gasosos, né, Júpiter e Saturno, gigantes gasosos, gigantes de gelo, Urano e Netuno. Tem planetas anões, como é o caso de Plutão, Makmak, Eris, Ceres aqui no cinturão de asteroides. Tem os asteroides do cinturão de asteroides do cinturão de Kuiper, né, tem os asteroides da nuvem de Oort, tem os cometas, né, que são esses materiais ricos em voláteis, mas que se aproximam do Sol e aí passam até essa cauda quando estão próximos do Sol. Tem as luas, né? Não sei se tem luas representadas aqui, deixa eu ver, tem a lua da Terra aqui, as luas de Júpiter não estão representadas, mas tem Caronte aqui, né? A lua de Plutão. Então, além dos planetas, a gente também tem as luas, os planetas anões, os asteroides e os cometas. Certo, então agora vamos falar um pouco mais em detalhes das características gerais dos planetas do sistema solar. Então, para começar a falar dos planetas do sistema solar, a gente tem que primeiro definir o que é um planeta. Né? E não é fácil, não tem nenhuma definição concreta que não seja arbitrária que a gente possa usar para definir os planetas. Então, usualmente, eram considerados planetas os corpos maiores do sistema solar. Isso incluía Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Né? E não incluía aí as luas, né? Porque as luas é mais fácil definir, elas orbitam um planeta ou um planeta não e não o Sol. Mas tinha essa definição que na verdade nunca tinha sido formalizada, que incluía então esses corpos maiores. Mas com a descoberta de diversos planetas anões, isso ia um pouco perder o controle, porque a gente teria a possibilidade de ter mais do que dezenas, centenas de planetas no sistema solar. Isso para os astrônomos que chegaram à definição formal, parecia que não era uma boa ideia ter dezenas de planetas no sistema solar. Então eles pensaram uma definição que limitasse a quantidade de planetas só para os planetas tradicionais.
então criaram uma outra definição, que seria os planetas anões, para englobar todos esses objetos que estavam sendo descobertos, e uma definição, então, para manter o número de planetas, apenas aqueles tradicionais que eram considerados planetas. Isso acabou rebaixando Plutão. Mas eu queria destacar que essa definição é totalmente arbitrária, né? A gente escolheu uma definição que faz com que isso sejam os planetas. Se os astrônomos que estavam lá reunidos tivessem pensado uma definição um pouco diferente, Plutão podia ser planeta, Makemake podia ser planeta, Ceres podia ser planeta. E é uma coisa assim, então, realmente totalmente arbitrária, pensada para manter um número pequeno, né, de planetas formalmente classificados como planetas. Mas é uma definição formal bem definida aqui, mas que tem uma série de críticas que eu coloquei aqui embaixo, que eu vou comentar também. Então, para começar, né, o que é um planeta? É um corpo que orbita o Sol. Isso faz parte da definição oficial de planetas. Ele tem que orbitar o Sol, não é qualquer estrela. Então, quando a gente fala de planetas extrasolares, a gente tem um termo, na verdade, que é exoplanetas. É diferente. É muito comum a gente usar o termo planetas extrasolares, né? Planetas orbitando outras estrelas. Né? Isso a gente encontra em português e em inglês. Mas pela definição formal, o planeta ele tem que orbitar o Sol. Então, quando a gente está falando de o que seriam planetas, né, orbitando outras estrelas, o termo correto é exoplanetas. Então, os planetas orbitam o Sol. A segunda definição é que ele tem que ser grande o suficiente para atingir equilíbrio hidrostático, né, que, em outras palavras, de forma mais simples, ele tem gravidade suficiente para ter uma forma redonda. Né? Não necessariamente o equilíbrio hidrostático é uma forma redonda, né, para os planetas grandes como a Terra. É o que acontece, mas tem um exemplo de planeta anão no Sistema Solar, que, se eu não me engano, está aqui representado, é Haumea, que está em equilíbrio hidrostático, mas tem esse formato oval aqui, mas que atende a essa definição. Mas para os planetas, né, o planeta anão no caso, para os planetas é basicamente a gente pensar que ele tem gravidade suficiente para ser redondo. E uma terceira, né, condição para se tornar planeta, que é a condição que rebaixou Plutão, que é o fato que o planeta ele tem que ter limpado gravitacionalmente a vizinhança em torno da sua órbita. Essa é a definição formal, mas tem uma forma melhor de falar isso. Né? A gente pode colocar aqui que essa terceira definição ele tem que ser o corpo dominante na sua órbita. A gente vai ver por que aqui embaixo. Que é quando orbita outra estrela, a gente chama de exoplaneta. Inclusive, não existe uma definição formal sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, algumas críticas a essa definição formal aqui da União Astronômica Internacional. Primeiro, que nenhum planeta tem a forma perfeitamente redonda, né? Mas isso tá ok aqui na questão do equilíbrio hidrostático, mas é uma coisa que é importante ressaltar. Por exemplo, a Terra a gente viu que tem um formato, que tem o raio equatorial diferente do raio polar, justamente por conta da rotação, por exemplo, além de todas as irregularidades da superfície. A segunda crítica é que limpar a vizinhança é um termo muito vago. Né? Por isso que eu prefiro dizer que ele tem que ser o corpo dominante na órbita dele, né? O mais massivo da órbita, algo desse tipo. Porque, por exemplo, a própria Terra não limpou completamente a sua vizinhança. Existem aí mais de 10 mil asteroides que têm uma órbita similar à órbita da Terra. E eles cruzam a órbita da Terra em diversas ocasiões. Sempre tem notícia de asteroide que cruza, né, a órbita da Terra. E existem várias classes de asteroides, inclusive, que compartilham características orbitais bem parecidas com a Terra. E no caso de Júpiter é mais ainda do que isso, né? A gente tem lá os asteroides troianos, os asteroides... Na verdade são os troianos, né? Que tem nomes de troianos e gregos, dependendo se eles estão na frente ou atrás de Júpiter na órbita. Mas existem ali centenas de milhares de asteroides também que compartilham características muito semelhantes com a órbita de Júpiter. Então, são só exemplos, né? Os outros planetas acontecem a mesma coisa e eles não limparam completamente a órbita, mas eles são os dominantes na órbita que eles se encontram. E Plutão ele deixou de ser classificado
como planeta porque ele não limpou completamente a sua órbita, ele cruza a órbita de Netuno. Né? Então, se não fosse por isso, né, não tem nada a ver com o tamanho de Plutão ele ter deixado de ser planeta. O que tem a ver é ele não ter limpado gravitacionalmente a órbita dele. Se ele tivesse numa posição diferente do sistema solar, né, um corpo exatamente com as mesmas características de Plutão, numa região diferente do sistema solar, seria classificado como planeta. E eu não gosto muito dessa classificação por conta disso. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais baseada nas características do corpo do que na órbita, né, do corpo em si. Porque se tem as mesmas características, não deveria ter uma classificação diferente só por conta de cruzar a órbita de um outro corpo do sistema solar. Até porque, se Plutão cruza a órbita de Netuno, Netuno também cruza a órbita de Plutão. Mas falando em corpo dominante da órbita, Netuno, no caso, seria o dominante, e aí é classificado como planeta. Mas é uma classificação totalmente arbitrária que tinha como objetivo simplesmente manter uma quantidade pequena de planetas no sistema solar, para as pessoas lembrarem quais são os planetas do sistema solar, basicamente. Né? A justificativa principal não é muito científica, mas é uma definição formal que existe para dizer o que é planeta e o que não é planeta. Então, seguindo a definição formal, né, essas 3 regras que a gente tem aqui, existem 8 planetas, né, no sistema solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui, além, né, de seguir aquelas 3 características, existe uma outra característica que os planetas têm em comum e que os planetas anões não têm em comum com os planetas, mas que não é usado, por algum motivo, não é usado na definição de planeta do sistema solar, que é o fato de que, para os planetas do sistema solar, praticamente todos os planetas orbitam no mesmo plano. Estou falando praticamente porque existe uma pequena diferença de inclinação da órbita dos planetas, né, mas é uma diferença realmente pequena. O que mais tem desvios aqui, né, com relação à órbita da Terra, que está sendo colocada aqui como referência, seria a órbita de Mercúrio, que é inclinada apenas 7 graus com relação à órbita da Terra. Então, tirando esses pequenos desvios, a gente pode dizer que os planetas orbitam o Sol todos no mesmo plano. Né? O plano da órbita dos planetas é praticamente o mesmo. Já os planetas anões, eles são muito inclinados, né, com relação à órbita dos planetas. Plutão, por exemplo, tem aqui uma inclinação de 17,14 graus. Então, quando a gente olha a órbita dos planetas no sistema solar, Plutão realmente se destaca, é totalmente diferente, né, dos planetas, assim como os demais planetas anões. Mas isso não é usado na definição de planeta e planeta anão, é só uma consequência de classificar as coisas num grupo e no outro. Quando a gente olha a inclinação da órbita, fica realmente bem clara essa diferença de inclinação. Mas isso não entra na definição de planeta e de planeta anão. Mas aqui o importante que a gente pode dizer é que todos os planetas do sistema solar têm uma órbita com inclinação parecida. Inclinação da órbita, né, da translação dos planetas em torno do Sol. Agora, quando a gente fala da inclinação do eixo de rotação dos planetas, aí é outra coisa. Então aqui é a órbita do eixo, é a órbita relacionada ao plano da translação do planeta em torno do Sol. Quando a gente fala do eixo de rotação dos planetas, aí existem diferenças muito grandes, né, entre os planetas. A gente já viu, quando a gente estava falando sobre os movimentos da Terra, por exemplo, que a Terra tem aqui uma inclinação, né, do eixo de rotação com relação à órbita de 23,5 graus. E a gente viu que é essa inclinação que é responsável pela existência das estações do ano. A incidência, o ângulo de incidência dos raios solares em cada região, em cada hemisfério, ele muda ao longo do ano por conta dessa inclinação aqui.
Existem planetas que têm inclinação semelhante à inclinação da Terra, como é o caso de Marte, que é realmente muito semelhante. Em termos de inclinação, de rotação, inclusive, que a rotação de Marte é praticamente 24 horas também. Então, nesse sentido, é realmente muito parecido com a Terra. Se a gente for para Marte, a gente vai sentir aí uma diferença pela gravidade, mas lá vão ter estações do ano semelhantes às estações que a gente observa na Terra e a duração do dia é semelhante à duração do dia na Terra. Um outro planeta que também teria estações, né, caso fosse rochoso, né, seria Saturno e Netuno, né, que eles também apresentam ciclos de estações, mas como são planetas gasosos, isso é completamente diferente do que a gente observa na Terra, mas a inclinação é bastante parecida. Mas com outros planetas, né, diferente do que acontece com a inclinação das órbitas, as inclinações dos eixos de rotação são muito diferentes para outros casos. Né? Por exemplo, Mercúrio, Júpiter praticamente não tem inclinação do eixo de rotação. Vênus tem uma inclinação de praticamente 180 graus. Então parece aqui que não está inclinado, mas ele está inclinado completamente até o outro lado. E aí o efeito disso é que Vênus parece girar no sentido contrário ao sentido em que ele gira em torno do Sol. Então aqui na webcam um movimento meio complexo de tentar explicar, mas vocês têm que imaginar que ele gira no sentido, é como se ele estivesse de cabeça para baixo, né, com relação aos demais planetas. E um outro caso extremo também, né, que não é tão extremo quanto Vênus, que está de cabeça para baixo, é o caso de Urano, que tem um eixo de rotação que está praticamente deitado. Então ele orbita o Sol como se ele estivesse rolando, né, no mesmo plano ali da órbita dele. E aí são realmente casos diferentes, estão relacionados com os processos de formação, né, desses planetas, o que explicaria essa inclinação de Vênus poderia ser um choque que aconteceu quando os planetas estavam se formando. A gente vai falar um pouco mais sobre formação planetária, né, na próxima aula. Mas o que é importante aqui desse slide é justamente destacar que, com relação às órbitas, né, que a gente viu anteriormente, as inclinações das órbitas são parecidas para os planetas, mas as inclinações dos eixos de rotação variam bastante. E aqui, então, só para a gente começar a olhar com mais detalhes, né, cada planeta do Sistema Solar, a primeira coisa que a gente faz é dividir esses planetas em dois grupos. Então, a gente tem os planetas terrestres, né, também chamados de planetas telúricos, que seriam Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os planetas jovianos, também chamados de planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E a gente pode agrupar eles em dois grupos diferentes, porque a gente vai ver esses planetas, eles são muito diferentes quando a gente compara um grupo com o outro, e dentro dos grupos eles são muito parecidos, né, não só no fato de que os terrestres têm aí essa superfície rochosa, enquanto os planetas gasosos não têm uma superfície definida, né, eles vão desde uma atmosfera até um núcleo sólido, mas de forma, como se diz, de forma gradual, né? Não é uma atmosfera com uma superfície abrupta, né? Como é o caso que acontece nos planetas rochosos, que tem superfície, no caso. A gente vai ver, então, que dentro desses grupos eles são muito parecidos entre si, inclusive na estrutura interna. Né? Os planetas gasosos têm uma estrutura interna parecida entre si, e os planetas rochosos têm uma estrutura interna parecida entre si. E só para resumir, né, as principais características e diferenças entre os planetas, coloquei aqui essa tabela, né? Primeiro, com relação à massa, os planetas terrestres eles são muito pouco massivos, enquanto os planetas gasosos eles têm muita massa. Né? Os planetas terrestres têm massa por volta da massa da Terra para menos, e os planetas gasosos têm massas aí acima de 14 vezes a massa da Terra. A gente vai ver na próxima aula que essas diferenças estão relacionadas com diferenças no processo de formação desses planetas. Né? Eles se formam em diferentes regiões distantes da estrela que eles estão se formando, junto com a qual eles estão se formando.
E a gente vai ver, inclusive, que apesar de não ter um caso intermediário, como exemplo, no sistema solar, isso aparece para os exoplanetas. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Com relação ao tamanho, né, os terrestres são pequenos, então eles têm menos massa e são menores. Os gasosos eles têm mais massa e são maiores do que os terrestres. A densidade dos planetas terrestres é alta, né, eles são majoritariamente compostos por material sólido, enquanto os gasosos eles são majoritariamente compostos ali pelo gás, né, pelo material da atmosfera, e isso faz com que a densidade global deles seja muito baixa, né, por volta aí de 1 grama por centímetro cúbico, que é comparável com a densidade da água. Com relação à distância do Sol, os terrestres são mais próximos do Sol, enquanto os gasosos são mais distantes. Isso é uma característica do sistema solar, como a gente vai ver, né, na próxima aula, alguns exemplos em que isso é diferente para outros sistemas estelares. E eles também são diferentes com relação à composição química. Os planetas terrestres eles são formados principalmente por rochas e metais pesados, né, como ferro, por exemplo, que é o que compõe majoritariamente o núcleo desses planetas, enquanto os planetas gasosos eles são formados por elementos mais leves, principalmente hidrogênio e hélio. Vai ver que eles têm uma composição, inclusive, parecida com a composição do Sol, além de ter alguns outros elementos, né, que formam principalmente os gelos, no caso principalmente dos gigantes de gelo, como água, CO2 e metano. Com relação ao número de satélites, né, número de luas, também existe uma diferença grande entre os planetas terrestres e os planetas gigantes. Os planetas terrestres têm poucas luas ou nenhuma. No caso do sistema solar, a Terra tem a Lua, Marte tem 2 luas, que são na verdade muito pequenas, né? A gente acredita que são asteroides que foram capturados pelo poço gravitacional do planeta. Vênus e Mercúrio não têm luas, então é praticamente 1, 2 ou nenhuma, né, a quantidade de luas dos planetas terrestres do sistema solar. Já os planetas gigantes eles têm dezenas de luas, né? Se eu não me engano, Júpiter ou Saturno tem aí 79 luas conhecidas, né? Podem ter ainda mais luas que não são conhecidas, né? Vão sendo sempre descobertas novas ao longo do tempo. Então, tem muitos satélites nos planetas gasosos. Além disso, os planetas terrestres não têm anéis, né? A gente está acostumado a ver aquelas imagens de Saturno, né? Aquele sistema de anéis que tem em torno. A gente não observa isso nos planetas terrestres, mas os planetas gasosos, não só Saturno, mas todos os outros planetas gasosos também têm anéis. Só que no caso de Saturno eles são mais evidentes, podem ser observados inclusive com qualquer telescópio. Já os outros planetas precisam de filtros especiais para a gente conseguir ver os anéis, mas todos os planetas gasosos do sistema solar têm um sistema de anéis. Então essas são as principais características dos planetas terrestres e as principais características dos planetas gasosos. Vamos agora ver com um pouco mais de detalhes, né, as características desses planetas, tanto os terrestres quanto os gasosos. Bom, a gente vai começar pelos planetas telúricos, né, também conhecidos como planetas terrestres. Aqui está representado em escala, né, o tamanho dos planetas. Mercúrio é o menor dos planetas telúricos. Vênus é só um pouquinho menor do que a Terra. E Marte tem aí cerca de metade do tamanho, né, da Terra. Isso em escala, e aqui também está com relação à distância, né, até o Sol. Mercúrio é o mais próximo, depois Vênus, Terra e Marte é o 4º planeta em ordem, né, de distância para o Sol. Aqui tem algumas propriedades, né, desses planetas. A gente viu ali comparado, né, o raio, né, então Vênus e Terra tem raio bastante parecido. A Lua também está aqui para comparação. É só para mostrar para vocês que a Lua ela não é muito menor do que Mercúrio, né? Inclusive, se não tivesse a Terra e a Lua estivesse orbitando o Sol, ela seria considerada, né, um planeta. Seria um pouco menor, né, do que Mercúrio, mas ainda assim seria considerado um planeta. Só é uma Lua porque orbita a Terra e não o Sol.
Com relação à massa, a Terra é o planeta terrestre mais massivo do Sistema Solar. Né? Vênus tem 80% da massa e Marte tem por volta aí de 10% da massa da Terra. A densidade é muito parecida, né, entre Mercúrio, Vênus e Terra. Marte é um pouco menos denso, né, mais parecido com a densidade da Lua do que dos demais planetas terrestres, mas a densidade, no geral, a densidade deles é muito parecida, que indica uma estrutura interna, né, uma composição e estrutura interna muito parecida. Aqui com relação à gravidade superficial, Mercúrio está errado aqui, eu inclusive já consertei nos slides, né, que vocês vão acompanhar, é 0,38 na verdade, a gravidade superficial de Mercúrio, que é parecido com a gravidade, por volta de 0,38 na verdade, que é bem parecido com a gravidade superficial de Marte. Então, é uma gravidade muito menor do que a gravidade da Terra. Já Vênus, né, que tem um tamanho e uma massa parecido, tem uma gravidade superficial bem parecida com a gravidade da Terra. E a menor de todas aqui é a da Lua, que é só 17% da gravidade da Terra. Inclusive, né, esses corpos, aqui faltou colocar aqui a distância, né, até o Sol, mas até por volta de 4 unidades astronômicas, né, por volta de 4 vezes a distância entre a Terra e o Sol, a composição, a estrutura do Sistema Solar é dominada então por esses objetos rochosos, os 4 planetas, a Lua da Terra e Ceres, que é o planeta anão que fica no cinturão de asteroides. Aqui algumas características, né, eu não coloquei a Terra aqui, porque a gente já falou um pouco sobre a Terra quando a gente estava falando de movimentos da Terra, então vou focar aqui nos outros 3 planetas rochosos. Algumas curiosidades a respeito deles, né? Mercúrio, por exemplo, é o que apresenta não é o que apresenta temperaturas mais altas, né? A gente vai ver que é Vênus, mas ele apresenta uma temperatura média muito alta, justamente porque está ali bem próximo do Sol, mas por ter uma massa muito pequena e por estar muito próximo do Sol, o vento solar ele expulsa, né, a atmosfera de Mercúrio, então Mercúrio praticamente não tem atmosfera. E sem atmosfera, o planeta ele não consegue reter calor. Então, a parte de Mercúrio que está voltada para o lado contrário do Sol, né, a parte do planeta que está de noite, ela tem uma temperatura muito baixa. Porque assim que o Sol se põe no horizonte, o planeta ali, ele começa a perder calor muito facilmente para o espaço, ele não tem uma atmosfera para reter o calor. Então a temperatura ela cai consideravelmente e mesmo o Mercúrio estando ali do lado do Sol, ele chega a ter temperaturas negativas de menos 173 graus Celsius durante a noite. Então, uma variação enorme de temperatura, que vai a mais de 400 graus Celsius durante o dia e quase menos 200 durante a noite. Outra coisa interessante, né, de não ter atmosfera é que mesmo durante o dia é possível observar as estrelas. Aqui da Terra a gente não vê estrelas durante o dia porque a atmosfera espalha a luz do Sol e ofusca a luz das demais estrelas. Isso não acontece em Mercúrio, que não tem atmosfera. E a composição, aqui tem a composição química da atmosfera, está muito relacionada com o vento solar incidindo ali sobre a superfície do planeta e causando emissão de gás. Né? Então, ele simplesmente não tem atmosfera nenhuma por conta dessa... Ele tem um resquício de atmosfera por conta dessa emissão contínua de gás que está relacionada com o efeito do vento solar na superfície do planeta. E isso faz com que, inclusive, a composição seja bem diferente da composição da atmosfera da Terra e dos demais planetas rochosos. Com relação a Vênus, né, a atmosfera ela é mais densa, mais alta e mais densa do que a atmosfera da Terra, né? Ela se estende num raio numa altitude além do que a atmosfera da Terra se estende, e a pressão é muito maior do que a pressão da atmosfera da Terra, porque ela é mais densa. E por conta dessa atmosfera densa, a temperatura de Vênus é mais alta, né? A temperatura mais alta do Sistema Solar, tirando o Sol, né, claro, mas é a temperatura na superfície mais alta do Sistema Solar. Inclusive, ela é alta o suficiente para derreter
zinco e chumbo. Tá? Praticamente impossível mandar um equipamento para estudar Vênus e ele não derreter, né, na superfície de Vênus. E a composição química é totalmente diferente da composição química da atmosfera da Terra. Ela é dominada principalmente por CO2, que é responsável por um efeito estufa que causa essas temperaturas extremamente altas. Além disso, né, tem outra coisa não muito agradável acontecendo em Vênus, que é uma chuva contínua de ácido sulfúrico. Né, não para de chover ácido sulfúrico em momento nenhum. Inclusive, o planeta ele é totalmente coberto pela atmosfera e ao longo de todo o planeta tem uma chuva contínua de ácido sulfúrico. Só não é tão ruim porque ele é tão quente na superfície. Não, na verdade, isso é pior, né? Mas o ácido sulfúrico, com relação, né, ao ácido sulfúrico, não é tão ruim porque ele nunca chega na superfície. Ele derrete antes, né? Não derrete, né? Ele evapora, né, antes de chegar à superfície. Então tem uma chuva ali contínua que nunca chega no chão. Né? Tá chovendo, mas na hora que vai chegar no chão é tão quente próximo à superfície que ele já evapora e volta a chover de novo. Então realmente um lugar não muito agradável. Né? Acho que teria um nome diferente de Vênus se tivesse sido dado o nome depois de conhecer todas essas características. E com relação a Marte, né, o contrário, né, Marte tem menos atmosfera do que a Terra, bem menos atmosfera. Né, na superfície, a pressão da atmosfera é 150 vezes menor em Marte do que na Terra. E isso faz, assim como acontece em Mercúrio, né, que praticamente não tem atmosfera, isso faz com que a temperatura varie muito entre o dia e a noite. Chega inclusive a variações de 100 graus Celsius. Não é um caso tão extremo quanto Mercúrio, que está mais distante do Sol, né, recebe menos calor, e também porque tem ali uma atmosfera mais do que Mercúrio, mas bem menos do que a Terra. E a temperatura varia também bastante com relação à latitude, né, em Marte, assim como acontece na Terra. Né, próximo dos polos é uma temperatura muito negativa, né, chega a menos 150 graus Celsius, mas perto do Equador essa temperatura aí chega a 20 graus Celsius, então é até uma temperatura razoavelmente agradável, né, comparado com o que a gente está acostumado a ver na Terra. E a composição é mais parecida com a composição de Vênus, né, dominada aqui por CO2, e é muito diferente da composição da Terra. Então, quando a gente olha a composição da atmosfera da Terra e a composição da atmosfera de Marte e de Vênus, a gente vê que elas são muito diferentes. E isso, na verdade, é um reflexo da vida na Terra, né, que altera a composição química da atmosfera de maneira extremamente significativa. Né? Então, é um reflexo aí da existência de vida. Inclusive, né, a procura por bioassinaturas é um mecanismo, bioassinaturas na atmosfera é um mecanismo utilizado para procurar vida em outros planetas, em outros exoplanetas. Tanto é que na Terra a gente percebe claramente que existem seres vivos só olhando a composição química da atmosfera. Então, essas são algumas curiosidades. Falando em atmosfera, né, aqui só para destacar o efeito estufa que existe em Vênus. Ele é muito semelhante ao efeito estufa que acontece na Terra. Né? Parte da luz incidente ela é refletida pela superfície, mas refletida de volta, né, pela atmosfera, então ela é retida ali próxima à superfície do planeta e causa um aquecimento maior, né, da superfície. Isso acontece na Terra, inclusive o que acontece na Terra é importante para a manutenção da vida, para a manutenção das temperaturas na Terra, mas se esse efeito foge do controle, né, se aumenta esse efeito estufa, pode acontecer o que a gente observa em Vênus, que é um efeito estufa muito mais intenso do que o que acontece na Terra e causa temperaturas aí de quase 500 graus Celsius na superfície. Então é para ligar um sinal de alerta aqui na Terra, né, que esse efeito estufa ele precisa ser controlado para a manutenção da vida, senão ele literalmente transforma o planeta num inferno, que é o que acontece em Vênus.
E agora com relação à superfície, né? Existem diferenças, né, com relação às superfícies dos planetas. Mercúrio, ele se parece muito com a Lua, né? Isso aqui que a gente está vendo não são fotos da Lua, são fotos de Mercúrio. E é uma atmosfera muito dominada, uma superfície muito dominada por crateras, né? E isso indica que existe muito pouca ou nenhuma erosão acontecendo ali na superfície desse planeta, né? Os impactos de meteoritos ao longo do tempo vão marcando ali a superfície, e esses impactos, nessas marcas, elas não são apagadas e se mantêm ao longo de toda a história aí do sistema solar, desde a formação da superfície do planeta. É o que acontece na Lua. A Lua até tem algumas extensões, né, de lavas que a gente chama de mares lunares, que são regiões de superfície mais recente, mas Mercúrio não. Mercúrio realmente tem praticamente nenhuma erosão acontecendo na superfície, então tem inclusive mais marcas de crateras do que a Lua. Já Vênus, né, um pouco mais difícil de observar a superfície, principalmente porque aqui a gente consegue ver diretamente a superfície de Mercúrio, mas Vênus, como eu falei para vocês, é totalmente coberto por nuvens, então não dá para mapear a superfície de Vênus da mesma forma, né, observando simplesmente a superfície. Para mapear Vênus é necessário utilizar sondas, né, que emitem ondas de radar que permitem então a gente estudar a superfície de Vênus. Isso pode ser feito inclusive aqui da Terra, né? Tem sondas orbitando Vênus que fazem isso, mas também é possível fazer daqui da Terra. E aí são construídos mapas topográficos, né, que mostram que existem aí duas grandes estruturas, né, mais elevadas, que são chamadas de continentes, mas continentes entre aspas, né, porque não existe água na superfície de Vênus. Então, se existisse, isso daqui estaria acima do nível do mar, né, isso aqui que está representado em azul seria o mar, e aí por isso Ístar e Afrodite, que são as duas regiões maiores, são chamadas de continentes, mas não são continentes propriamente ditos como a gente está acostumado aqui na Terra. Além disso, né, a superfície também apresenta evidência de crateras, mas diferente de Mercúrio apresenta vulcanismo, mostrando que existe aí uma atividade geológica interna, ou pelo menos existia num passado recente. E existem fotos, né, tiradas da superfície de Vênus, uma sonda soviética que foi enviada na década de 70, né, aí próximo da corrida espacial. Mas essas sondas não fizeram mais do que tirar algumas fotos e enviar para a Terra, porque o material realmente não resiste às altas temperaturas da superfície de Vênus por muito tempo. Então existem fotos da superfície, mas nada muito mais elaborado que isso aqui. Com relação a Marte, né, diferente de Vênus, a gente consegue observar muito mais facilmente a superfície de Marte. Também tem ali uma atmosfera, mas ela é muito mais rarefeita. Então, inclusive aqui da Terra é bem fácil de observar a superfície de Marte. Além disso, existem sondas orbitando Marte que observam a superfície. Isso é observado com um nível de detalhes tão grande que existe inclusive o Google Mars, do mesmo jeito que existe o Google Earth. Então dá para entrar lá no Google Mars e olhar como é a superfície de Marte. Assim como Vênus também apresenta vulcões, inclusive Marte tem o maior vulcão do sistema solar, que é o Monte Olimpo, está representado aqui. É uma montanha aí com 25 quilômetros de altura, mas que tem uma inclinação tão baixa, né, que se a gente estivesse lá na borda dessa montanha, na parte mais inclinada da borda dessa montanha, a gente nem perceberia que a gente está numa montanha. Porque apesar de ter uma altura de 25 quilômetros, ela tem um diâmetro de 700 quilômetros. Então a inclinação é realmente muito baixa, mas é o maior vulcão, a maior montanha do sistema solar. E também apresenta diversas crateras na superfície, mas ali também tem uma erosão mais evidente acontecendo, então não é uma superfície tão antiga
quanto o que a gente observa em Vênus e em Mercúrio e na Lua. Inclusive, Marte é muito bem conhecido na superfície também, algumas regiões com um nível de detalhes muito grande por conta dos rovers que estão lá presentes, como é o caso do Curiosity, que eu coloquei que ainda está em operação, mas ele deixou de estar em operação ano passado, se eu não me engano, mas que imaginou, né, mapeou e fez estudos detalhados de uma extensa região da superfície de Marte. E, inclusive tira selfies dele mesmo, como nesse caso aqui. E falando em erosão, né, Marte apresenta canais que são evidências de que existia água fluindo na superfície, né, isso há bilhões de anos atrás, mas que ainda deixou marcas na superfície, mostrando então que já existiu água na superfície de Marte. Gelo é encontrado na superfície de Marte muito, muito facilmente, principalmente, né, nos polos. Mas, além de gelo, foi encontrado também evidências de água fluindo na superfície de Marte. Em 2005 é um exemplo, mas já teve outros casos. Nessa mesma cratera observada 2 vezes, essa diferença aqui seria então água que chegou até a superfície e fluiu para baixo, né, dessa cratera. Mas a água ela não pode existir muito tempo na superfície por conta das condições da pressão atmosférica. Ela evapora, né? No geral passa, inclusive a água que está no estado de gelo passa para o estado gasoso direto através da sublimação. Então, hoje a gente sabe que não existe água na superfície de Marte de forma estável, né, ao longo de muito tempo, mas já foi observado a água chegando até a superfície e fluindo para baixo. Então existe água em Marte e no passado existia muito mais, né, existia muito mais água na superfície, que a gente observa a evidência aqui através, né, desses canais que foram formados. Aí aqui só para comentar, né, existe a Lua da Terra e Marte também tem luas, mas são realmente muito pequenas, muito irregulares. Né, Phobos tem aí um tamanho só de 28 por 20 quilômetros. Quando comparado com a Lua, né, tem um diâmetro, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, a Lua tem um diâmetro, né, um raio de 1.700 quilômetros, um diâmetro de 3.400 quilômetros. Então ela é mais de 1000 vezes maior do que a maior lua de Marte, que é Phobos. E a outra lua, que é Deimos, que é menor ainda, 15 por 11 quilômetros apenas, um pouco mais distante da superfície do que Phobos. Estava aqui, né, o diâmetro da lua, era só eu ter olhado. E a gente acredita que são asteroides que foram capturados por Marte, mas existem aí algumas controvérsias, tem gente que defende que isso está presente desde a formação, né, do planeta, mas a explicação mais provável é que se tratam de asteroides que se aproximaram muito e foram capturados pela órbita de Marte. Com relação à estrutura interna, a estrutura interna dos planetas rochosos é muito parecida, né? Tem uma crosta todos eles têm uma crosta de silicato e um núcleo interno sólido de ferro. Os planetas maiores, né, no caso da Terra e de Vênus, têm um núcleo externo de ferro que é líquido, e Vênus, Terra e Marte têm um manto de silicato significativo também. Mas essa estrutura interna, né, no caso da Terra e no caso da Lua, a gente conhece com muitos detalhes porque dá para medir através de sismologia. Né? Imagino que está aqui. Mas para os planetas, para os demais planetas que a gente não tem instrumentos lá para medir essa sismologia, né, essas ondas sísmicas que passam através de toda a estrutura interna do planeta, como não tem esses instrumentos, essa estrutura interna ela é conhecida através de modelos, né, modelos físicos que têm vários vínculos ali incluídos, como o tamanho dos planetas, a massa, a densidade, a composição química. Então, colocando esses vínculos e utilizando modelos físicos, a gente sabe que essa deve ser a estrutura interna dos planetas. E no caso da Terra e da Lua, dá para comparar com o que a gente obtém de sismologia e mostra que esses modelos conseguem descrever bem a estrutura interna.
Então, isso é o básico, né, dos planetas telúricos. Vamos ver agora, né, antes de ver os planetas gasosos, vamos ver o cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. Né? Muito provavelmente teria se formado um planeta nessa região, né, durante a formação do Sistema Solar, mas a ação da gravidade de Júpiter impediu a formação de qualquer corpo muito grande nessa região, e o que sobrou hoje em dia, na verdade, são milhões de asteroides, né, maiores do que 1 quilômetro. Se a gente considerar corpos menores do que isso, tem muito mais, né, isso entre a órbita de Marte e Júpiter. Como eu falei, a ação de Júpiter impediu a formação de um planeta nessa região, mas a massa dessa região que sobrou hoje em dia é muito pequena, né? O cinturão de asteroides ele tem uma massa aí, somando todos esses milhões de asteroides, que dá só por volta de 3% da massa da Terra, se eu não me engano, ou da massa da Lua, teria que conferir, mas de qualquer forma é uma massa muito pequena comparado com a massa dos planetas terrestres. E desses corpos que estão aqui, o maior é Ceres, que é inclusive considerado um planeta anão, porque atende todas as características da definição de planeta, mas não é considerado um planeta porque não limpou gravitacionalmente a sua órbita. Que, na minha opinião, é um termo muito vago, e se a gente fosse considerar que domina gravitacionalmente sua órbita, né, o corpo mais massivo da sua órbita, Ceres teria que ser considerado um planeta. A não ser que a gente considere que a massa total dos asteroides é maior do que a massa de Ceres, mas é uma definição bem arbitrária. Mas é classificado como um planeta anão. Mas inclusive é menor, né? Tem só 1/4 do tamanho da Lua. E esses outros corpos aqui, né? Vesta, Pallas e Ge, eles são também corpos do cinturão de asteroides, mas que não são considerados planetas anões. Nesse caso aqui, porque eles não estão em equilíbrio hidrostático. Certo, então nós falamos sobre os planetas terrestres e falamos sobre os objetos, né, do cinturão de asteroides. Agora vamos falar sobre os planetas gasosos. Bom, aqui estão, né, os planetas gasosos do Sistema Solar, em ordem também de distância para o Sol e também em escala de tamanho. O mais próximo do Sol e também o maior deles, que concentra a maior parte da massa, é Júpiter. O segundo maior é Saturno. E mais distantes do Sol, um pouco menores, a gente tem Urano e Netuno. Além dessa definição dos planetas gasosos, existem dois subgrupos, que são os gigantes gasosos, que incluem Júpiter e Saturno, e os gigantes de gelo, que incluem Urano e Netuno. Isso está relacionado com uma pequena diferença na estrutura interna, né, desses planetas. Que é justamente o que a gente está vendo aqui. Então, todos esses planetas são formados majoritariamente por elementos muito leves e não apresentam superfície sólida. Por isso que eles são chamados, né, de planetas gasosos, gigantes de gelo. Mas também é interessante ressaltar que esses planetas, eles não têm uma superfície sólida, mas eles têm um núcleo sólido. Né? Pelo menos os modelos indicam que eles têm um núcleo sólido. E no caso de Júpiter, por exemplo, esse núcleo é inclusive maior, né, mais massivo do que a Terra. Então eles são chamados de planetas gigantes gasosos porque majoritariamente eles são formados por elementos leves e eles não têm uma superfície bem definida. Mas eles têm um núcleo sólido maior do que planetas terrestres, no caso de Júpiter. A principal composição, né, desses planetas é hidrogênio molecular. Eles têm uma composição da atmosfera muito parecida com a composição do Sol, né, majoritariamente hidrogênio e hélio, principalmente hidrogênio. Isso está relacionado aí com a formação, né, o processo de formação dos planetas, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula.
Então, a maior parte da atmosfera é formada por hidrogênio molecular. Mais abaixo na atmosfera tem o que a gente chama de hidrogênio metálico, que é porque nessas condições, né, de temperatura, o hidrogênio ele se torna um condutor de eletricidade e aí, portanto, é chamado de hidrogênio metálico. Isso aqui eu já comentei. E no caso dos planetas gigantes de gelo, ainda tem um manto, né, considerável formado por gelo de água, amônia e metano, que dá o nome desses planetas, então, de gigantes de gelo. Mas todos eles apresentam esse núcleo de rocha e gelo, que pode ser inclusive mais massivo do que planetas terrestres. Então agora vamos falar de Júpiter, para começar. Ele é de longe o maior planeta, não de longe em termos de tamanho, mas em termos de massa, né? É o maior planeta do Sistema Solar. A atmosfera é parecida aí com a composição da atmosfera do Sol, 90% hidrogênio, 10% hélio, mas tem ainda traços de metano, amônia e água, que é justamente o que dá essa coloração da superfície, né? O metano e a amônia. Essas diferentes faixas que a gente observa são gases com ligeiras diferenças em temperatura e composição, e ele é muito propenso a grandes tempestades, né, como o caso da Mancha Vermelha, que já dura aí pelo menos 4 séculos desde que ela foi observada pela primeira vez. Ela não é uma estrutura estável ao longo de muito tempo, ela vai desaparecer, mas já está aí há 4 séculos sendo observada. E essa mancha, né, é literalmente um ciclone que está ali na superfície de Vênus, ele é 3 vezes maior, a superfície de Vênus, a superfície de Júpiter, ele é 3 vezes maior do que a Terra. Com relação aos satélites de Júpiter, né, diferentemente dos terrestres, a gente comentou que esses planetas gasosos eles apresentam uma grande quantidade de satélites. Júpiter é um dos melhores exemplos para isso, a gente vai ver que Saturno tem até mais, mas Júpiter tem 79 luas conhecidas. Então, ele tem pelo menos 79 luas, mas vão sendo descobertas novas luas menores ao longo dos anos, então pode ter até mais do que isso. As maiores e as primeiras que foram descobertas foram as luas que foram descobertas por Galileu, quando ele apontou, né, a luneta para Júpiter. Inclusive, essas luas foram chamadas de luas galileanas. Em ordem de distância de Júpiter, a primeira é Io, depois Europa, Ganímede e Calisto. E aqui uma comparação do tamanho delas em escala, né? A gente vê que Io, Ganímede e Calisto são maiores do que a Lua, Europa é ligeiramente menor. E se a gente compara, por exemplo, com Mercúrio, Ganímede, que é a maior lua do Sistema Solar, é maior do que o planeta Mercúrio. Então, realmente são luas bem grandes. E pena que não dá para a gente entrar em muito detalhe aqui no tempo da aula, mas é interessante comentar também a respeito das luas de Júpiter, porque elas são também regiões de grande interesse para os estudos do Sistema Solar. Então, só para dar um rápido comentário, né, um pequeno panorama sobre essas luas, Io é muito interessante por conta da atividade interna, né, é o astro do Sistema Solar com mais atividade vulcânica, inclusive considerando, né, os planetas. Então é muita atividade geológica interna, uma superfície que é continuamente renovada por conta desse vulcanismo intenso que acontece lá. Então uma região de grande interesse para estudos de estrutura planetária, principalmente. Europa, para mim, é a lua mais interessante do Sistema Solar, justamente porque é o lugar que a gente acredita ser mais propenso de ter vida além da Terra. Porque existe, abaixo da superfície de Europa, um oceano que a gente acredita, inclusive, ter mais água do que a Terra, que é o principal exigência, né, que a gente coloca para
para a busca de vida semelhante à vida que a gente conhece na Terra. Então, o principal é ter água no estado líquido, e a gente acredita que tem isso em Europa. E a segunda exigência é ter uma fonte de energia, que no caso da Terra é a energia que vem do Sol. No caso de Europa não, porque está muito mais distante, está na mesma distância de Júpiter, mas existe uma fonte de energia interna que vem da interação entre as luas, né? O período orbital delas é múltiplo um do outro, elas têm o que a gente chama de interação de maré. Então a Europa ela é continuamente esticada e desesticada, né, pelo movimento das demais luas, e isso faz com que energia seja transferida da órbita dessas luas para o interior do planeta na forma de calor, né? Esse atrito do planeta ficar esticando e relaxando ao longo do tempo causa um atrito que deposita energia interna no planeta, e essa energia então poderia ser a fonte de energia para a vida nesse oceano de Europa que existe abaixo da superfície. Então é realmente uma região muito interessante do sistema solar. Ganymede também é uma outra lua muito interessante, porque é a maior lua do sistema solar, né? Seria facilmente um planeta se não estivesse orbitando Júpiter, se orbitasse o Sol. É inclusive maior do que Mercúrio. E Calisto também, a gente acredita que tem um oceano, assim como a Europa, abaixo de uma superfície de gelo. É menos propício à vida, porque não está nesse processo de ressonância que existe entre Io, Europa e Ganymede, que deposita energia dentro, né, no interior de Europa. Aí não teria a fonte de energia, mas existe água, então também é uma região de grande interesse para estudo, inclusive para a busca de vida. Existe água no estado líquido. Então isso é Júpiter. Vamos falar agora de Saturno, que é conhecido principalmente pelo sistema de anéis que apresenta, né, facilmente observável com um telescópio. Hoje em dia, né, hoje a gente pega um telescópio, até um telescópio amador, olha para Saturno, a primeira coisa que a gente vê é o sistema de anéis. O Galileu também observou esse sistema de anéis quando observou Saturno, mas com a luneta da época não era muito fácil para ele entender o que ele estava observando. Então ele não conseguiu reconhecer que era ali um planeta com um sistema de anéis em volta, né? O desenho que ele fez na época foi um disco, né, para representar o planeta com duas bolinhas do lado que ele não sabia descrever o que era. E hoje a gente sabe que é o sistema de anéis, que foi descrito só pelo Huygens lá no século XVII, né, no meio do século XVII. E depois foi descoberto que não é um anel, na verdade é um sistema de anéis, né, como a gente está vendo aqui. E que depois foi comprovado que não pode ser um sistema sólido, porque isso não seria estável. Na verdade, eles são compostos por várias partículas menores, né, rochas pequenas, que estão ali orbitando Saturno. Então isso daqui são fotos, né, dos anéis. Esse aqui, se eu não me engano, foi tirada pela sonda Cassini, se eu não me engano. Mas isso aqui é uma imagem artística, né? Não dá para colocar uma sonda tão próxima assim dos anéis, porque existe um grande risco de colisão. Mas o que a gente espera que deva ser, né, a estrutura desses anéis, quando visto de perto, é algo desse tipo, composto por diversas partículas e não uma estrutura sólida, porque ela não seria estável. E além disso, o anel é muito fino, né? A espessura deles, dos anéis, é de menos de 100 metros, enquanto a largura, né, o diâmetro dos anéis é de 80 mil quilômetros. Então é realmente uma estrutura muito fina em torno de Saturno. Com relação à composição da atmosfera e composição interna, é bastante parecido com Júpiter, então não vou entrar em muito detalhe. Mas também é interessante falar das luas de Saturno, principalmente porque é o planeta do sistema solar com mais luas conhecidas, né? São 82 luas de Saturno conhecidas, enquanto Júpiter tem 79 luas conhecidas. O maior satélite é Titã, infelizmente não está comparado aqui, eu acho que eu tenho uma imagem depois que compara com o tamanho das luas galileanas, né? E Titã tem um tamanho ali intermediário com relação às luas galileanas que a gente viu aqui.
As demais luas de Saturno são bem menores, né? Então, de tamanho considerável, somente Titã mesmo. E tem uma característica muito interessante dessa lua, que é a existência de líquido na superfície. Né? Eu falei para vocês que Europa e Calisto devem ter um oceano de água abaixo da superfície, né? E inclusive são as duas luas, né, as duas regiões do Sistema Solar em que a gente acredita existir água na a gente acredita existir água líquida além da Terra. Somente as luas de Júpiter, Europa e Calisto. Mas isso abaixo da superfície. O único outro lugar além da Terra que tem líquido na superfície é Titã. Isso comprovado. A gente sabe que existem lagos na superfície de Titã, mas que não são de água, são de metano. Mas é o único outro lugar no Sistema Solar que apresenta água líquida, que apresenta líquido na superfície além da Terra, mas é metano ao invés de água. Então, assim, até existe aí um interesse astrobiológico, né? Porque a gente acredita que deve existir um meio aquoso para a formação e evolução da vida, mas se existe vida em Titã, ela tem que ter uma química completamente diferente da vida na Terra, porque ela seria baseada em metano e não em água. Mas é também uma característica bem interessante aí. E outro detalhe, né, mais uma curiosidade, que além da Lua é o único satélite a ter sido visitado por uma sonda, né, que está aqui, é a sonda Huygens, que pousou na superfície de Titã e tirou essas fotos que a gente está vendo aqui. E aí, ok, então a gente tem Júpiter e Saturno, que são os gigantes gasosos, e além disso a gente tem os gigantes de gelo, Urano e Netuno, que, como a gente viu, tem uma estrutura interna um pouquinho diferente da estrutura interna de Júpiter e Saturno. No caso de Urano, ele foi o primeiro a ser descoberto, né, com relação a Netuno. Ele foi descoberto ao acaso, com Herschel apontando o telescópio para várias regiões diferentes do céu, percebeu então a existência de mais um astro errante, né, na época, mais um planeta aí orbitando com relação às estrelas. E aí foi então chamado de Urano, apesar de não ser o nome que o Herschel queria dar. E observando esse movimento de Urano ao longo do tempo, a previsão teórica não coincidia com as observações. Isso acontecia bastante na época lá do modelo geocêntrico, na época do modelo heliocêntrico, que considerava que as órbitas eram circulares. Então era comum, mais para trás, né, mais no passado, as observações não coincidirem com os modelos teóricos. Mas nessa época aqui, a teoria ela já tinha se desenvolvido muito, né? O Newton já tinha conseguido mostrar que o movimento planetário era um reflexo das leis da gravitação. E nesse caso, se o problema fosse a teoria, teria que existir uma grande revolução mesmo, uma grande mudança nas leis da física para explicar isso. E aí, então, essa diferença entre a previsão teórica e as observações, eles pensaram que era por conta de alguma coisa que não era conhecida ali no Sistema Solar e buscaram, então, explicar o que precisaria existir para, sendo válidas as leis da gravitação, o que precisaria existir no Sistema Solar para explicar essa diferença na órbita de Urano. E eles previram aonde deveria estar o planeta Netuno, qual é a massa que esse planeta deveria ter, e apontaram o telescópio. E lá estava o planeta Netuno. Então, uma grande comprovação da lei da gravitação, que através de previsões teóricas conseguiram observar a existência de mais um planeta no Sistema Solar. É o que está sendo dito aqui nesses slides. Com relação aos satélites, né, a gente viu que Júpiter e Saturno apresentam uma grande quantidade de satélites, inclusive satélites muito grandes, né, como o caso de Ganymede, Calisto, Europa e o Titã, mas Urano e Netuno têm bem menos satélites do que Júpiter e Saturno, e no geral eles são muito menores do que os satélites de Júpiter e Saturno, exceto por Tritão,
que é o maior satélite de Netuno. Ok, que basicamente é isso, é uma comparação, né, entre o tamanho dos satélites, praticamente todos os principais satélites do Sistema Solar comparados aqui com o tamanho da Terra, para a gente ter uma ideia. E realmente a gente observa aqui que no caso de Urano e Netuno, o único satélite realmente grande é Tritão. Aqui é uma curiosidade a respeito da órbita de Urano, que é deitada, né? Ela tem uma inclinação de praticamente 90 graus, então é como se o planeta orbitasse rolando ao longo da órbita dele. E isso, inclusive, faz com que, né, um efeito disso, né, que o dia não é um reflexo, o dia e a noite não é um reflexo da rotação do planeta, mas sim um reflexo da translação do planeta. Né? Então, quando o planeta está nessa região da órbita, é dia no hemisfério norte. E aí ele vai girando aqui em torno do eixo de rotação dele, e isso não afeta o dia e a noite. Mas já quando ele está aqui nessa região da órbita, é dia no hemisfério sul. E ele girando não afeta o dia e a noite mudando, né, de uma região para outra. Então, no caso da Terra, né, a longitude da Terra, que é dia, varia por conta da rotação. No caso aqui não. No caso é dia no hemisfério norte inteiro, numa parte da órbita, e depois é dia no hemisfério sul inteiro, numa outra parte da órbita. E a teoria para explicar isso, né, tem uma teoria clássica, que seria uma colisão com um corpo que teria que ter o tamanho, pelo menos o tamanho da Terra, para causar essa variação tão grande no eixo de inclinação. Mas também tem uma teoria que busca explicar isso através de uma lenta evolução que está relacionada com ressonância de satélites, que se perdeu. É comum satélites serem ejetados, então é um satélite que não está mais presente ali, mas também é possível explicar essa variação da inclinação com uma lenta evolução através de uma ressonância com um satélite. A gente vai ver, né, na aula sobre formação planetária que ambos os casos são comuns. Né? São formados vários planetesimais durante o processo de formação, existem grandes colisões acontecendo nessa época, inclusive a gente acredita que a Lua se formou a partir da colisão ali da prototerra com um protoplaneta do tamanho de Marte, e aí isso arrancou um pedaço da Terra que deu origem à Lua. Então é válido, né? É uma coisa que a gente sabe que acontece para explicar esse primeiro caso, mas a gente também sabe que existe uma evolução orbital gradual por conta de satélites em ressonância, e que também é comum que esses satélites sejam ejetados, por isso esse satélite não estaria mais presente lá para a gente observar. Então não existe uma confirmação do porquê que essa órbita é inclinada, mas a gente tem mecanismos, a gente já conhece mecanismos que são capazes de explicar essa inclinação. Aqui com relação à atmosfera, né, bastante semelhante à atmosfera de Júpiter e Saturno, né, com principalmente hidrogênio e hélio, mas nesse caso apresenta amônia e metano, que são responsáveis pela cor azulada desses planetas. Urano também apresenta faixas como Júpiter, né, que são regiões com temperaturas e composições ligeiramente diferentes. Tem uma mancha escura, né, que se assemelha aí às tempestades que a gente observa em Júpiter e Saturno. E no caso de Netuno, né, a gente observa essas nuvens rosadas aqui, que estão relacionadas ali com a atmosfera, né, que seriam nuvens, se não me engano, de metano, né, cristais de gelo de metano, não na superfície, né, na atmosfera do planeta, que não tem uma superfície. E, inclusive, essas nuvens, elas apresentam mudanças de acordo com a estação do ano em Netuno, que, como a gente viu lá atrás, né, eu não vou voltar agora, mas como a gente viu lá atrás, o eixo de inclinação de Netuno é parecido com o da Terra, da mesma forma que a gente tem estações da Terra, existem estações do ano também em Netuno, que podem ser observados efeitos disso, por exemplo, nas nuvens de cristais de gelo que tem na atmosfera.
Ok, agora com relação aos anéis, né? Eu falei para vocês que todos os planetas gasosos apresentam anéis, e isso é razoavelmente fácil de observar, não tão fácil como no caso de Saturno, né? Com qualquer telescópio hoje em dia a gente consegue observar os satélites de Saturno, mas com alguns filtros especiais a gente vê claramente que todos os planetas gigantes apresentam um sistema de anéis. E isso aqui, né, eu não vou entrar em muito detalhe a respeito disso, depois a gente vai falar mais sobre limite de Roche, quando a gente estiver falando sobre evolução de estrelas em sistemas binários, por exemplo, mas é só para comentar aqui que se uma lua se aproxima demais do planeta, existe um limite em que a força gravitacional do planeta é maior do que a força é, do que a coesão interna da Lua, e ela não se mantém ali no formato esférico, ela é completamente fragmentada pela diferença da gravitação num lado da Lua e no outro lado da Lua, e essa fragmentação continua, esses fragmentos continuam orbitando, né, o planeta numa trajetória semelhante à trajetória que essa Lua estava seguindo, e isso dá origem ao sistema de anéis. Essa é uma das possíveis explicações para a existência desses sistemas de anéis em torno dos planetas jovianos. A gente sabe que isso acontece, que as luas que chegam muito próximas se fragmentam, e esses planetas apresentam diversas luas que a gente observa hoje em dia, então é bem plausível a gente acreditar que esses anéis se formam, né, a partir desse processo. Agora, uma curiosidade, né, que é interessante ressaltar é que não é exclusivo de planetas gigantes a existência de anéis. Né? Existe um asteroide, na verdade agora mais de um, mas é o Chariclo, que foi descoberto em 2014 por astrônomos brasileiros do Observatório Nacional. Inclusive era um astrônomo que ainda fazia doutorado na época, que é o meu xará, né, o Felipe Braga Ribas. E eles, na verdade, eles estavam interessados em medir o tamanho do asteroide. Então, o asteroide passou na frente de uma estrela, eles iam marcar lá o tempo que a estrela ia permanecer escondida atrás do asteroide, e dependendo do tempo, né, observado em diferentes latitudes da Terra, eles conseguem determinar o tamanho e o formato do asteroide. Então, o objetivo era esse, determinar o tamanho. Mas na hora que eles foram observar o asteroide escondendo a estrela, o que eles viram foi que a luz da estrela apagou por um tempinho, voltou a subir, aí depois apagou de novo pelo tempo que corresponde ao tamanho do asteroide, aí voltou a aparecer a estrela de novo, depois ela apagou de novo rapidinho e voltou. E aí, observando isso em diferentes latitudes, né, e fazendo um acompanhamento disso depois com telescópios mais potentes, eles mostraram que a única explicação possível para esse fenômeno era a existência de um sistema de anéis em torno desse asteroide. Então, foi aí a primeira descoberta de um sistema de anéis em torno de um corpo que não é um planeta gigante. A gente sabe hoje em dia que anéis não são exclusividade de planetas gigantes. A gente conhece asteroides no sistema solar que apresentam anéis. O primeiro deles foi descoberto por um grupo de astrônomos brasileiros do Observatório Nacional. Então é bem interessante destacar isso para mostrar como que a ciência que é feita no Brasil também traz novidades, né, inclusive para o sistema solar, que a gente acredita já saber praticamente tudo. Né? Então é bem interessante destacar esse tipo de observação. Certo, então falamos dos planetas terrestres, falamos do cinturão de asteroides, falamos dos planetas gasosos, e agora, para terminar, vamos falar sobre o cinturão de Kuiper, os cometas e a nuvem de Oort. Então, o cinturão de Kuiper é essa região que se estende além da órbita de Netuno, né? Também são chamados de objetos transnetunianos por conta disso. É uma região que se estende entre 30 e 55 unidades astronômicas, né? Lembrando que a unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Então, entre 30 e 55 vezes essa distância é o que a gente chama de cinturão de Kuiper, né? Desde ali da borda, né, da órbita de Netuno até um pouco menos do que o dobro disso. Assim como o cinturão de asteroides é formado por uma grande quantidade
de asteroides, mas a composição química dos asteroides do cinturão de Kuiper ela é ligeiramente diferente, né? Eles são mais ricos em uma mistura de gelos e rochas, né? Os asteroides do cinturão de asteroides eles são mais rochosos, né? Menos ricos em materiais voláteis, né? Por assim dizer. A gente vai ver na próxima aula que isso também está relacionado com o processo, né, de formação dos sistemas planetários. E o que é interessante é que a maior parte dos planetas anões estão nessa região do cinturão de Kuiper, né, exceto por Ceres, que está no cinturão de asteroides. E outra coisa que a gente tem que comentar é que é muito menor, né, o cinturão de Kuiper é muito menor do que a nuvem de Oort, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui a gente tem a órbita dos 4 planetas terrestres com o cinturão de asteroides em volta, e isso nessa escala daqui é essa partezinha aqui de dentro. Aqui a gente tem a órbita dos planetas gasosos, que mal dá para ver aqui. Essa em vermelha, representada com inclinação maior, é a órbita de Plutão. E em torno dessa região, né, se estendendo muito além da órbita de Plutão, a gente tem essa região que a gente chama aqui de cinturão de Kuiper. E nessa escala aqui, né, toda essa região que contém o cinturão de Kuiper seria só essa região interna aqui, e tudo isso que está em volta aqui, né, uma distribuição esférica, é o que a gente chama de nuvem de Oort, que seriam aí os limites do sistema solar. Então, mesmo o cinturão de Kuiper, que se estende bem nos limites do sistema solar, é pequeno com relação à extensão do que a gente chama de nuvem de Oort. Aqui para comentar os principais objetos, né, que são encontrados no cinturão de Kuiper, né, os objetos transneptunianos, tem 4 corpos que são confirmados como planetas anões, que é Plutão, Eris, Almeia e Makemake. Almeia tem esse formato oval aqui, meio esquisito mesmo, mas está em equilíbrio hidrostático, então é considerado um planeta anão. E tem uma série de outros candidatos a planetas anões, como é o caso desses aqui. Eu não sei falar o nome da maior parte deles, né? Vou falar só Sedna, porque é fácil de falar. Então a gente tem todos esses candidatos a planetas anões, que a gente não sabe, na verdade, se atendem aos requisitos para serem chamados de planetas anões, porque a gente está vendo aqui como se a gente soubesse, né, como é a superfície desses planetas, mas na verdade isso aqui são representações artísticas do que eles podem parecer, né? A gente não tem muito conhecimento sobre... a gente sabe o tamanho da maior parte deles, porque dá para fazer isso com ocultação estelar, como a que eu comentei que foi usada para achar o anel no asteroide. Então o tamanho até é fácil de saber, mas a gente não sabe a massa desses corpos e não sabe também como é a superfície, enfim, a gente não tem muitos detalhes. Para mostrar para vocês como é difícil ter detalhes a respeito disso, vamos usar o caso de Plutão, né, como exemplo. Até 1994, né, na verdade até um pouco além disso, né, tem uma imagem do Hubble depois disso, mas que não mostra muito mais, a melhor imagem que a gente tinha de Plutão era essa aqui, isso até 1994. Então, quando ele foi classificado como um planeta, era olhando esses pixels aqui e falando, olha lá, tem um planeta ali. Dá para saber o tamanho, dá para estimar a massa, principalmente porque a gente observa, né, luas em torno dele, então, por conta, né, de apresentar luas, dá para estimar a massa relativa entre esses corpos, e com relação à órbita dá para estimar, né, a massa total. Mas não dá para ter muito detalhe olhando só isso aqui. E hoje em dia a gente tem uma imagem bem melhor, né, da superfície de Plutão, porque em 2015 a sonda New Horizons passou bem próximo da superfície de Plutão, tirou essa foto e enviou para a Terra. Então, daqui da Terra, mesmo com os melhores telescópios, a gente não consegue observar os próprios corpos mais distantes do sistema solar. Isso no caso de Plutão, que é um dos maiores corpos do cinturão de Kuiper.
Então é realmente difícil a gente observar com detalhes, só mesmo enviando uma sonda para lá para poder mandar uma imagem de volta. Por isso que existem uma grande quantidade de candidatos a planetas anões que não foram confirmados, porque a gente não conhece tão bem as características desses planetas. Só enviando uma sonda para lá que a gente consegue confirmar se de fato se tratam de planetas anões ou se são corpos menores, menos massivos, fora de equilíbrio hidrostático, por exemplo. Certo, então para completar, né, os cometas, eles são bolas, né, entre aspas, de gelo e poeira, né, são muito ricos em materiais voláteis. Por exemplo, né, inclusive foi observado aminoácidos num desses cometas, que é a glicina, um dos precursores da vida. Inclusive a gente acredita que alguma parte, né, pelo menos, dos precursores da vida para a formação de vida aqui na Terra pode ter vindo de cometas que caíram, né, na Terra primordial. Diferente dos asteroides, né, eles são muito ricos em materiais voláteis e por ter uma órbita muito excêntrica, né, uma órbita muito distante de uma órbita circular, eles passam muito perto do Sol. E quando eles passam perto do Sol, esse material volátil ele sublima e forma a cauda do cometa. Então o cometa ele só tem uma cauda quando ele está passando perto do Sol. É o que a gente vê representado aqui. Tá. Tem a formação da cauda só quando o cometa passa perto do Sol. Então quando ele está distante, né, aqui não dá para ver nessa imagem que está cortada, mas quando ele já está distanciando do Sol, a cauda ela vai se tornando menos evidente, até quando ele estiver do outro lado da órbita, a gente não observa nenhuma estrutura desse tipo. Então o cometa ele só pode ser observado como um cometa quando ele está passando perto do Sol. Existem também dois tipos de cauda, né? Não precisa entrar muito em detalhe com relação a isso, mas tem a cauda de gás ionizado, que sempre aponta radialmente na direção oposta do Sol, justamente porque é empurrada e acelerada pelo vento solar, e tem a cauda de poeira, que também é mais ou menos radialmente oposta ao Sol, mas ela é defletida, né, na direção do movimento do cometa. É o que a gente observa aqui. E quando visto da Terra, né, esse aqui é o cometa Halley, quando visto da Terra ele tem essa aparência aqui, né, ele foi visto pela última vez em 1986, ele é um cometa com um período entre 75 e 76 anos, e a próxima aparição dele que vai ser visível, né, aqui da Terra, a próxima passagem dele perto do Sol vai ser em 2061. Existem dois tipos, né, de cometas. Existem os cometas de curto período, né, que têm órbitas bastante elípticas e se originam do cinturão de Kuiper. Eles são recorrentes, né, como é o caso do cometa Halley. Esse 75, 76 anos a gente considera um cometa de curto período, né, e eles se estendem desde o cinturão de Kuiper até próximo do Sol, porque eles têm órbitas que realmente têm uma excentricidade muito alta, né, e passam próximos do Sol. São órbitas muito distantes de uma órbita circular. Eles têm várias inclinações, mas no geral eles ficam também confinados no plano orbital dos planetas. Já os cometas de longo período, eles têm órbitas parabólicas, eles não são recorrentes, eles passam perto do Sol e vão para outra região do espaço, né? Eles são expulsos do sistema solar. E quando a gente calcula, né, a origem da órbita desses cometas, a gente vê que eles vêm de uma região muito distante e é através desses cometas de longo período, né, que tem período superior a 200, os que têm período recorrente, né, que tem período superior a 200 anos, e tem alguns que estão sendo de fato ejetados do sistema solar. Quando a gente integra a órbita no passado, a gente vê que eles formam uma região muito maior em torno do sistema solar, e é inclusive assim que a gente sabe que existe a nuvem de Oort. Inclusive também porque eles vêm de todas as direções
possíveis aqui, então a gente sabe que essa distribuição ela é esférica. Na prática, a gente não observa nenhum corpo da nuvem de Oort do Sistema Solar, porque eles estão muito distantes, é impossível observar com os telescópios aqui da Terra os corpos que compõem a nuvem de Oort. Mas a gente sabe o tamanho, a massa, a densidade dos corpos que formam a nuvem de Oort, da nuvem de Oort como um todo, através da observação dos cometas de longo período que passam próximos aqui da região interna do Sistema Solar e que a gente consegue observar. Então aqui é só para comentar a existência da nuvem de Oort. Eles são ricos também em materiais voláteis, mais ainda, quanto mais distante do Sol, mais rico em materiais voláteis. E quando lançados para o Sistema Solar interno, eles se comportam como cometas. Eu mostrei para vocês, a gente só observa a cauda quando está passando próximo do Sol. Então lá na nuvem de Oort eles são mais parecidos com asteroides, mas lançados aqui para a região interna do Sistema Solar, eles são observados como cometas. Isso fecha o que a gente tinha para discutir, então só para comentar por último aqui os meteoroides. Os meteoroides são asteroides menores, não existe uma definição formal para quando deixa de ser meteoroide e passa a ser asteroide, mas basicamente os asteroides menores são meteoroides. São restos de cometa, fragmentos de asteroides, e que podem colidir com planetas. E isso acontece com a Terra, quando um meteoroide entra na atmosfera, ele faz um traço de luz, como está representado aqui, e é o que a gente chama de meteoro. Muita gente chama isso de estrela cadente. Na verdade, não é uma estrela que tá caindo, é simplesmente um meteoroide passando pela atmosfera da Terra, e alguns deles, a maior parte se desintegra na atmosfera. Alguns maiores, inclusive, causam extinções em massa, como foi a extinção dos dinossauros, mas a maior parte que sobrevive é bem pequeno, chega ao chão e é um meteorito. Quando chega ao chão, a gente chama de meteorito. E, inclusive, tem aqui um exemplo, o Bendegoe, que é um meteorito que está exposto no Museu Nacional. Eu coloquei aqui uma foto, na verdade, bem triste, que é a foto de quando o museu pegou fogo, mas justamente para mostrar para vocês que esses meteoritos eles são feitos de um material muito rico, por exemplo, em ferro. Eles são muito resistentes e o museu inteiro pegou fogo e o meteorito ele ficou lá praticamente intocado, justamente por conta dessa composição química dele, o que não é nenhuma surpresa também, porque essa rocha que chegou até a superfície passou pela atmosfera, e por conta do atrito ali, isso já sobreviveu a condições muito piores do que o fogo que aconteceu no Museu Nacional. Então eu botei essa só para destacar esse fato de que elas já passaram por condições, os meteoritos que chegam até a superfície já passaram por condições bem extremas quando eles estão cruzando a atmosfera da Terra. Então isso fecha, aqui eu já é a questão que eu vou colocar para vocês nas atividades. Então com isso a gente fecha a aula de Sistema Solar. A gente viu a estrutura, os membros, os planetas, as luas, planetas anões, enfim, e a gente viu algumas características sobre eles. Na próxima aula agora a gente vai ver os exoplanetas. Então a gente focou no que está presente no Sistema Solar. Na próxima aula a gente vai ver os planetas, que a gente na verdade chama de exoplanetas, que orbitam outros sistemas estelares, e vamos aproveitar também para falar sobre como se formam esses planetas, na verdade como são detectados e como se formam esses planetas. Então façam a atividade de presença dessa aula e depois assistam a aula seguinte, que também vai estar disponível aí na plataforma, tá bom, gente? Tchau, tchau, vejo vocês na próxima aula.